E fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quando a gente fala de jogos de mundo de escolhas, ou principalmente a gente lembra de jogos nostálgicos, eu tenho certeza que uma das empresas mais famosas de jogos de mundo de escolha não dá para se deixar de citar a Telltale Games. A Telltale, para muita gente que não conhece, só um breve resumo. Ela foi responsável por The Wolf Among Us, The Walking Dead e principalmente Minecraft Story Mode. Por base desses 3 jogos de lançamento, sendo The Walking Dead o jogo que conseguiu ganhar o Game of the Year de 2011, cara, eu fico pensando o seguinte: como que a Telltale ela simplesmente saiu do ápice pra queda? Se a gente voltar um pouquinho na história, a Telltale ela fazia parte de um pequeno conglomerado das empresas LucasArts. Se você já escutou esse nome, tenho certeza que você vai lembrar, digamos assim, da gestora principal, a Lucasfilm. Em 3 de março de 2004, a LucasArts ela resolveu cancelar jogos com a temática point and click. E jogos da temática point and click, aqueles famosos jogos que você clica, você faz uma escolha, você clica, você faz uma ação. Jogos que são bem intuitivos até. Tem uma coisa que aconteceu que decepcionou muita gente, principalmente dentro da empresa, foi que cancelando esses jogos, a Lucasfilmes e a LucasArts, eles cancelaram um jogo que não era para ser cancelado, Sam Max. Por conta da LucasArts simplesmente decidir fechar alguns títulos, decidir encerrar algumas coisas, vários devs foram, digamos, demitidos e muitos pediram para sair. Nesse meio tempo, acabou acontecendo uma coisa muito curiosa. Muitos desses devs que foram demitidos, eles não queriam parar as suas produções, simplesmente eles queriam continuar a produção de seus jogos point and click. Foi aí que nasceu finalmente a Telltale Games. Composta por uma equipe de mais ou menos 100 funcionários, um orçamento muito baixo, a Telltale ela nasceu, digamos que para conseguir trazer jogos nostálgicos e jogos que a comunidade gostaria de ver. Por mais que não pareça, a temática point and click, a temática de jogos de escolha, hoje em dia é uma coisa carente no mercado. E com esse fato da Telltale ressaltar esses jogos, dela querer trazer de novo, ela trouxe grandes títulos. Isso a gente vai falar mais pra frente. Quando a Telltale nasceu, eles decidiram começar a trazer alguns jogos. Porém, como o orçamento era baixo e eles não tinham, digamos que, uma licenciatura de muitos jogos importantes, em 2007 eles começaram a lançar em parceria com a Ubisoft o CSI Hard Advance, um jogo que foi muito bom, que começou a demonstrar para o público que a Telltale tinha possibilidades, a Telltale tinha coragem. Porém, nesse meio tempo, a Telltale ela teve alguns deslizes. Muitos erros foram cometidos, porém o CSI Hard Advance foi um jogo que trouxe para a comunidade aqueles jogos point and click, jogos de escolhas. Uma coisa muito curiosa, que CSI Hard Advance, por incrível que pareça, é antigo, mas é um jogo muito bom. CSI Hard Advance não foi muito aceito pelas críticas, não foi muito aceito pela comunidade, não foi muito aceito por ninguém. Porém, foi um fator muito importante para demonstrar que a Telltale tinha sim culhão para poder chegar no meio da briga e desafiar muita empresa grande da época. Com o sucesso de CSI Hard Advance, chamou a atenção de Steve Purcell, ninguém mais, ninguém menos que o criador da franquia Sam Max. Ele simplesmente conseguiu ali chegar, conversar com o pessoal da Telltale e trazer alguns jogos de escolha de capítulo. Acho que é válido a gente se ressaltar que Sam Max talvez foram os primeiros jogos de escolha que a Telltale acabou lançando, e ela, digamos assim, conseguiu ser a pioneira nos jogos de escolhas com esse jogo. Com a avaliação de Steve Purcell, a Telltale lançou Sam Max Save the World. Só pra curiosidade e corrigir uma fala que eu falei, foi um total de 6 episódios num período de 2 anos. Ou seja, foram muitos episódios para pouco tempo. Brincadeira, foi poucos episódios para muito tempo. Porém, eles conseguiram trazer tanta qualidade que o público conseguiu ter uma ótima aceitabilidade. E talvez isso foi sendo uma coisa muito exponencial. Exponencial porque Cinemax era muito aclamado pelo público e era muito aclamado pela comunidade, o que começou a trazer, digamos que, feedback de outras empresas para a Telltale começar a produzir novos jogos. E aí, devido ao sucesso exponencial que a Telltale começou a ter, principalmente com a franquia Cinemax, eles fecharam um acordo com ninguém mais, ninguém menos que a LucasArts. Porém, esses contratos eles foram muito altos para o que a empresa estava acostumada de orçamento. Alguns contratos chegavam na casa dos 6 milhões de dólares, o que fez, digamos,
o pessoal trabalhar muito bem. Devido a muitas produções, muitas coisas, eles conseguiram trazer cada vez jogos mais interessantes. Não é à toa que no futuro recente eles trouxeram, por exemplo, The Wolf Among Us, Minecraft Story Mode, The Walking Dead, jogos que tiveram, digamos, uma temática um pouco ruim. Por questão de curiosidade, em 2010 eles lançaram Back to the Future, ou como a gente chama no Brasil, De Volta para o Futuro. Eles fizeram uma escolha muito crucial para o lançamento do jogo em 2010, que, licenciado pela Universal, eles tiveram ali, digamos que, uma decisão muito precipitada ao facilitar os puzzles e talvez ali cometer um dos erros mais clássicos que as empresas têm: não prestar atenção quando é um jogo de escolha na questão de moldar a storyline de todo o jogo. Isso não foi somente em Back to the Future, mas em vários outros jogos, escolhas que não moldavam a história. Pra você ter, digamos assim, um polimento nessa ideia. Imagina que você escolhe matar um personagem em um jogo da série. Só que essa escolha de matar o personagem não altera o final. O final é o mesmo como se ele tivesse vivo. Então isso dava a sensação pro público que, por exemplo, eu matei tal personagem, eu queria que esse personagem alterasse alguma coisa na história, só que não alterou. Isso foi uma coisa muito crucial para os jogos de escolha que a própria Telltale fez. E esse foi um dos motivos que começou o grande declínio. E em 2012, a Telltale, ela teve, digamos que, a brilhantíssima ideia de conseguir se consagrar uma das empresas novatas, digamos assim, mais absurdas do mundo. No lançamento de The Walking Dead Telltale, a própria Telltale conseguiu se consagrar a empresa com um dos únicos jogos Game of the Year de 2012. E isso é uma coisa tão interessante que a própria Telltale, ela olhou e pensou: cara, vamos montar um jogo de uma série que tá num hype absurdo, porém a gente não pode falhar. Eles tinham uma decisão muito crucial que eles não podiam falhar na escolha ali do que eles iriam fazer. É um jogo muito bem construído, é um jogo muito bem trabalhado, porém é um jogo que ele tem ali uma carência de algumas coisas, carência de algumas atitudes, carência de algumas mecânicas, porém não deixa de ser um jogo excelente. Ele tinha porte para ser um jogo muito superior, porém mesmo assim ele conseguiu seu Game of the Year, vendendo 8 milhões de cópias. Isso é uma coisa muito absurda, porque com isso, a Telltale conseguiu se consagrar com um título chamado Telltale-like. Se você não sabe o que é Telltale-like, eu te explico. Telltale-like basicamente é um termo que, assim como Souls-like foi gerido a Telltale por ela ser a pioneira nos jogos de escolha. Ou seja, jogos de modo de escolha a galera costuma chamar de Telltale-like. E com isso, Telltale-like virou, digamos que, um termo para jogos de escolha, jogos assim que tem esse quesito de você escolhe a ação do personagem. Isso foi uma coisa muito importante para a comunidade, porque se a empresa não fosse forte e o legado dela não fosse forte, seria outro nome, não somente Telltale-like. E a partir do ano de 2017, digamos que a Telltale ela começou o seu grande declínio. Não somente na questão dos jogos que ela foi lançando, mas principalmente Minecraft Story Mode para frente. Uma pequena pincelada pro próximo vídeo para você entender, e lá a gente vai falar sobre mais especificamente dentro do jogo. Minecraft Story Mode é um dos meus jogos favoritos, porém é um dos jogos que eu sempre critiquei muitas coisas. Jogos que, bem, o próprio jogo, ele mostra pra gente atitudes que você resolve matar um personagem, você resolve, digamos assim, excluir tal personagem, você, tipo, às vezes pode ser o personagem mais arrogante ou mais amável, e a storyline não muda. Minecraft Story Mode, cara, pra mim foi um jogo que ele foi muito bom, muito positivo, por você conseguir ver o que a gente jogava na vida cotidiana dos personagens, como era utilizado. Digamos, uma visão do próprio personagem dentro do jogo. E pra mim isso é muito bizarro, cara, porque a Telltale, a partir de certos jogos, certas atitudes, eles começaram a deixar claro pro público: olha, simplesmente a sua atitude só vai fazer você, na sua própria cabeça, pensar que o personagem se lembrou, mas essa atitude não vai mudar. Um pequeno exemplo é em Minecraft Story Mode Season 2, lá no final da série, quando o Ivor ele fala: Elegard está em Redstonia, Magnus está em Boomtown. Só que na temporada 1 a gente tem que escolher matar um dos dois. Isso aí só deixa a gente pensar o seguinte: isso talvez possa ter sido um grande tiro no pé, já que em 2018 a própria Telltale conseguiu fundar, digamos que, contratos com Minecraft Story Mode e Stranger Things. E simplesmente ela não aguentou segurar as pontas e acabou falindo. E isso é uma coisa que, quando a gente para pra analisar, a gente fica pensando: ela lançou The Wolf Among Us, ela lançou The Walking Dead, ganharam o Game of the Year.
O que começou a dar errado lá dentro para os caras começarem a ter essas atitudes e lançar jogos cada vez mais focados não somente na compra dos episódios, também ali como jogos que não alteravam as escolhas. Então, graças a isso, a gente teve e vai ter, digamos que, possibilidades no futuro de outras empresas nascerem e talvez trabalhar o termo Telltale-like com mais qualidade. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ajuda aí com feedback no canal. E moçada, agradeço de coração a todo mundo que compareceu até aqui. Eu sou o André e muito obrigado por ter ficado até o final. Fui!